Boa tarde e sejam bem-vindos à disciplina de Comunicação e Redes, nesse primeiro quadrimestre de 2021, ainda no formato totalmente online. Esse vídeo tem a intenção de fazer a apresentação da disciplina com programa, cronograma, atividades, avaliação e outras informações. Isso é uma informação útil para quando for gravada o vídeo das aulas, que também vão ser disponibilizados para os alunos. Essa frase não tem necessariamente uma relação com a disciplina, mas eu gosto dela e ela é bastante importante, principalmente quando você está tratando com ciência, né? Você tem que saber o que você está falando. Bom, vamos então ver uma série de questões aqui, como objetivos da disciplina, ementa, metodologia, ferramentas, avaliação, cronograma, referências, aulas online e também uma primeira atividade. Então, a ideia dessa disciplina é trabalhar com conceitos de transmissão e distribuição da informação. E principalmente relacionada com uma área chamada de redes complexas, que é uma área interdisciplinar que congrega várias outras áreas, como matemática, física, computação, biologia e outras áreas, ciências sociais também. E com o objetivo real de compreender os conceitos, mas também de trabalhar com a modelagem, resolver problemas e conseguir averiguar os resultados que tem. Então, mais uma vez, né, conhecer redes complexas ou ciência das redes, conhecer os conceitos básicos de teoria dos grafos, aplicações em redes, principais tipos de redes, como a gente classifica, né, redes de mundo pequeno, redes sem escala, conhecer aplicações de uma variedade de redes do mundo real, como redes tecnológicas, informação, sociais, biológicas. Por exemplo, redes tecnológicas inclui aí a internet. E mais uma vez ter experiência com a resolução de problemas usando redes. Então, basicamente, esse é o conteúdo que nós vamos abordar nas diferentes aulas que vão ser de maneira ministradas, algumas de maneira assíncrona e outras assíncrona. Então, aulas assíncronas e assíncronas, atividades individuais e um projeto final, que vocês vão iniciar, na verdade, no primeiro dia. Tem que criar um grupo, etc. Vai ter um outro vídeo só sobre o projeto, né? E no final tem que fazer um relatório em formato de artigo. E aí os alunos vão ter que apresentar esse projeto, seja numa apresentação síncrona na aula ou gravando um vídeo sobre o projeto. Então nós vamos usar sempre o Google Meet para as aulas, nesse código que está aqui, né, colocado, e também o Moodle, o material vai ficar no Moodle. Essa ferramenta que se fala Gephi, ela é a principal ferramenta para trabalhar com redes, e ela é uma ferramenta totalmente gráfica, o que tem vantagens e desvantagens. Vantagens porque você não precisa programar, dar comandos. Desvantagem porque ela fornece aquilo que está lá e não mais do que aquilo. E aí tem outras ferramentas, por exemplo, tem mais uma biblioteca chamada de iGraph, que tem para a linguagem R, para a linguagem Python. Tem outras bibliotecas também, outros sistemas que podem ser usados. Então, nós vamos ter aulas online, vídeos gravados em aulas online ou offline, como esse aqui, né? Slides que vão ficar disponíveis, artigos e outros materiais para vocês. Toda a avaliação ela vai ser sempre com letras, não vão ser usados números e nem tabelas de conversão.
Para atividades intermediárias, como por exemplo, alguma atividade que vocês têm que fazer, poderão ser usados os modificadores, né, do tipo A menos, B mais, C menos e etc. E todas as avaliações, né, elas vão ter aí 50% de atividades que vocês vão fazer, basicamente 5 atividades, e o projeto vai valer outros 50%. O detalhe é que tem que cumprir, você não pode zerar em nenhuma dessas duas, ou seja, não pode zerar no projeto, não pode zerar nas atividades, tá certo? Para ser aprovado na disciplina. E aí, ok, no final, eventualmente, os alunos vão poder recuperar, etc. Esse quadrimestre não tem mais semana específica de recuperação, mas essa é a ideia, né? Então, são duas turmas, uma matutina, né, diurna, e outra turma noturna, com aulas semanais às segundas-feiras e aulas quinzenais às quintas-feiras. Então, tem um código de cores aqui para as aulas online, acompanhamento de projetos, atendimento a alunos, né, que é o azul, as aulas online verde, rosa, que não vai haver aula síncrona, amarelo, reposição, e vermelho, feriado. Então, nós vamos iniciar com algumas aulas online, por exemplo, né, logo no dia 1º de fevereiro, dia 4, dia 8, já para adiantar um pouco o conceito da disciplina. E aí vocês, como tem algumas atividades, então vai ter acompanhamento de projetos, etc. Dia 15 de fevereiro é segunda-feira de carnaval, não vai ter carnaval, mas está previsto no calendário da universidade. E aí, né, nas semanas seguintes, né, nós vamos explorando os assuntos da disciplina. Então tem aqui, né, semana 1, 2, 3, 4. Esse númerozinho aqui, em um cinza mais claro, é a semana do ano, né? Tipo, nossa semana 1 é a quinta semana do ano, a sexta semana do ano, sétima do ano. Só para saber exatamente qual é a semana que nós estamos tratando. E aí, como vai ter esse feriado na segunda-feira de carnaval, de acordo com o calendário da graduação da UFABC, esse dia vai ser reposto no dia 27, vai ser uma terça-feira daí, de acordo com o calendário. E a ideia é que vai ser usado, se necessário, para a apresentação de projeto. Então aí tem uma série de atividades, já estão agendadas, eventualmente podem ser modificadas. De maneira geral, os alunos vão ter vários dias para fazer, possivelmente uma semana ou menos, dependendo de como for disponibilizado, mas sempre os alunos vão ter bastante tempo para fazer as atividades. Né? Seja essas atividadezinhas que valem 50% da nota, ou então as atividades relacionadas ao projeto. Bom, essas são as referências que, na verdade, esse livro aqui desse autor Barabasi, a gente vai falar bastante dele, porque ele que inventou o conceito de rede sem escala, né, Scale Free Networks. E esse livro tem na biblioteca da UFABC, mas enfim, nesse momento aí não está muito, né, muito propício para ir para a biblioteca. E tem uma série de outras referências, né, que são, por exemplo, artigos e etc. A maioria do material acaba sendo em inglês, porque essa área de ciência das redes complexas, é uma área nova. Ela basicamente, como uma área em si, ela iniciou em 1998, então tem 20 e poucos anos, em comparação com outras áreas, né, que vocês já estão acostumados, é uma área nova. Esse é o livro, né, do Barabasi, o livro em versão em inglês dele que foi traduzido. Esses outros livros interessantes, esse livro aqui, Six Degrees também, ele é bem interessante, desse autor Duncan Watts. Esse Watts foi quem inaugurou essa área de redes complexas. Ele criou o modelo que se chama de redes de mundo pequeno, né? A Small World Networks.
E aí tem algumas referências importantes para quem quiser conhecer mais também, chamar artigos de revisão de literatura ou service. Bom, e aí tem dois artigos que são importantes porque eles originaram a área. Um foi publicado na revista Nature em 1998, do Watts, justamente, introduzindo o conceito de redes de mundo pequeno, e outro em 1999, na revista Science, introduzindo o conceito de rede sem escala. E esses artigos são muito importantes, foram publicados, né, em duas revistas das mais importantes do mundo, praticamente as mais importantes, as revistas científicas, e então eles introduzem esses conceitos aqui. É importante ter conhecimento deles. Então esse é o artigo da Nature e esse é o artigo da Science, né? Bom, questão, né? Ah, nós teremos as aulas, né, segundas e quintas. O meu e-mail, vocês podem enviar e-mail, preferencialmente para o e-mail da UFABC. Se possível, também enviar e-mail com o e-mail de vocês da UFABC, porque a identificação é mais fácil, né? Mas em todo caso, sempre se identifiquem. Estou dizendo isso para se identificar porque eu já recebi e-mail de alunos que tem um e-mail lá de nome XYZ ou o nick do LOL ou alguma coisa assim, a pessoa manda um e-mail e não coloca o nome, não assina, eu não sei quem é. Nós vamos ter também horário de atendimento para essa disciplina, fora o horário da aula, que vai ser às sextas-feiras, das 4 às 6. Né? E outras possibilidades como a marcação de horário, em geral, por exemplo, não, precisa falar e não pode vir nesse horário, então pode mandar e-mail e a gente tenta agendar. Eu coloquei aqui, né, uma corzinha bem diluída, né, só para vocês saberem. Eu fico no Campo Santo André, bloco B, sala 1030 no 10º andar. Então, quando nós pudermos aí nos encontrar presencialmente, estão convidados a dar uma passada na minha sala para bater um papo, tomar um café. E nós vamos usar então o Moodle, né, Google Scholar, etc. Em algumas circunstâncias a ideia é que vocês vão ter que procurar artigos científicos, então na verdade os alunos da UFABC têm acesso a uma grande variedade de artigos científicos através desse portal de periódicos da CAPES. Tem que fazer o login da UFABC, etc. E daí tem acesso. Bom, todo esse processo, né, que nós estamos vivendo, essa pandemia, essa necessidade de isolamento, então forçou que instituições de ensino no mundo todo tivessem aulas online. É claro que desse jeito não é o ideal, que não haja nenhum tipo de interação, etc. Embora já teve em 2020 essas experiências, né? Primeiro teve o ECE, depois o QS e tal, mas ainda está todo mundo aprendendo, né? Não é tão claro como fazer aula online. Então eu mesmo ainda estou aprendendo como é que é a melhor maneira de motivar os alunos. Então a ideia é tentar deixar a aula interessante. Uma questão que eu gostaria de enfatizar é o seguinte: eu não vou colocar um código de ética muito rígido para vocês. Inclusive, por exemplo, as minhas atividades de maneira geral, né, as atividades da disciplina, elas são bastante autorais, então é difícil que alguém possa não possa copiar de outro aluno. Então, em geral, não fica muito bom não. Se alguém tentar copiar, vai ser fácil de ver, porque tem que criar alguma coisa nova. No caso dos projetos, por exemplo, nós professores já trocamos informações sobre projetos de quadrimestres anteriores, então fica fácil saber quem fez que projeto, né?
esse processo, né, de ensino e aprendizagem, ele fica alterado e a avaliação ela ocorre, né, de maneira diferente, uma vez que você não pode ter aquela avaliação presencial e tal. Eu nunca gostei muito de prova que tem aquele sistema que você fica ali, tem que colocar tudo que você sabe para fora num período aí curto de tempo, mas a ideia é que os alunos se esforcem e tentem fazer as atividades, né? Então, veja, o básico, né, é vocês fazerem as atividades, não copiar trabalhos de outros autores. E quando se tratar de projeto, vai ter os grupos de projeto, ou seja, participar na elaboração do projeto, né? Para não onerar o grupo, porque se um grupo, como por exemplo, são 3, aí um não trabalha, imagina, né? Ou 2 não trabalham, quer dizer, toda a carga fica em cima de os outros. Então, eu não acho que isso seja justo receber um conceito por algo que não se fez. Claro, você não consegue nunca pegar num grupo e dividir exatamente a carga de trabalho e dizer todos trabalharem exatamente igualzinho, porque isso não existe, mas todo mundo tem que trabalhar. Essa é a ideia, saber o que está acontecendo. Bom, primeira atividade, tá? Eu quero que vocês escolham um desses 2 artigos, não é preciso ler os 2. Se vocês quiserem dar uma olhada nos 2, seria muito bom, mas escolham um deles e façam um resumo. Tem um template lá no Moodle, tem um template, né, um modelo, tanto em ponto .doc quanto em PDF, para vocês saberem o que eu quero. Inclusive, vocês têm que colocar o nome de vocês. Em toda atividade que vocês entregarem, coloque o nome de vocês. No caso de projeto, coloque o nome do grupo do projeto. Então, tem que sempre ter o nome, tem que ter alguma identificação do que é aquilo, né? Então, essa primeira atividade, ela já tem, inclusive, um prazo, que é dia 7 de fevereiro, para entregar. E esse dia é um domingo à noite. E aí eu gostaria de deixar uma coisa clara já, isso aí, enfatizar aqui, ó. As minhas atividades, elas sempre têm o prazo de entrega nas 23h59 do dia, por exemplo, dia 7, é um domingo. As aulas são segunda-feira, sendo que eu sempre deixo aberto, tem uma tolerância. Se você chegar lá no sistema, mesmo que disser, não, o prazo, se chegar, sei lá, 1h da manhã do dia 8, você vai poder fazer o upload, porque tem uma configuração lá que se chama tolerância. Eu não coloco direto dia 8, porque daí o aluno pode pensar que pode até de noite. Mas não, então é dia 7 até a noite, eu sempre deixo aberto até às 6 horas da manhã, porque às vezes alguém pega e passa algum tempo ali, fica fazendo, e aí ainda consegue fazer o upload, né, pelo Moodle, tá certo? Na medida do possível, tem um questionário lá de levantamento de condições pessoais no Moodle. Se vocês puderem preencher, não é obrigatório, mas é interessante, porque no quadrimestre passado eu já usei esse questionário que foi feito por um outro professor, e aí eu saí olhando todas as respostas para ver se tinha alguma coisa que eu poderia melhorar em face das condições dos alunos. Essa é uma outra coisa interessante, tá? Então, se vocês estão vendo esse vídeo antes da primeira aula, né, vai ter o link lá do Google Meet e tal, eu vou divulgar isso aí para vocês, mas entrem pela conta da UFABC, façam um login na UFABC. Tem esse vídeo aqui, bem curto, em que eu explico como faz isso. Por que isso é importante? Porque aí você consegue entrar, digamos, de fininho, né? Não é toda a aula que você conseguiria entrar de fininho sem ser notado, que você está entrando sem ninguém olhar, sem todo mundo ficar olhando para você. Se eu estiver apresentando a minha tela, por exemplo, e você entrar atrasado, tá? E estiver gravando, etc., então vai ficar lá, fulano de tal pediu para entrar, então todo mundo vai ver que você está querendo entrar. Né? Tanto que está vendo ali online, quanto depois vai ver no vídeo gravado. Se você fizer o login pela UFABC, você entra de fininho, ninguém nem vê. Então é uma vantagem grande, eu acho uma vantagem para você, aluno, uma vantagem para mim, né? Porque não tem essas interrupções, eu não preciso ficar indo lá autorizar cada um que quer entrar, tá bom? Eu acho que isso é algo que é um ganha-ganha, é bom para os dois lados. E é isso então, pessoal. Obrigado.
Até o próximo vídeo, então.